De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje conversando com o músico, escritor e astrólogo Valdemar Falcão. Valdemar, nós falávamos no início do primeiro bloco sobre esses aspectos, como a astrologia, ela explica as coisas que acontecem no planeta como um todo. Mas o que exatamente deflagra essas situações que nós vemos nos dias de hoje? Perfeito, Alan. O que acontece? Esses aspectos, como a gente falou anteriormente, eles duram anos, né? Os planetas mais lentos ficam ali. Essa tensão que nós temos no céu já há uns 2 anos entre Urano e Plutão, por exemplo, ainda tem uns 4 a 5 anos de duração pela frente. Eles vão caminhando no zodíaco, mantendo um ângulo de 90 graus entre si, né? E esse aspecto, especialmente, é o que, digamos, explica muito dessa turbulência toda que a gente está vendo no mundo do ponto de vista de manifestações coletivas. E você vê que é uma questão, claro, a gente tem aqui no Brasil, principalmente Rio e São Paulo, esse ano inteiro, a gente sabe, né, de um monte de manifestações, e no mundo inteiro. Ontem estava na Ucrânia, né, um movimento enorme, as pessoas todas na rua querendo deposição do presidente, e está acontecendo em todo lado, né? Agora, como é que isso acontece, né? Porque você tem aquele aspecto lento ali que fica ali durante anos. Aí, quando a gente tem a passagem de um que a gente chama de um planeta pessoal, de um planeta rápido, principalmente no caso de conflitos e de rebeliões, de movimentos coletivos, vamos falar principalmente de Sol, Lua e Marte. Sol e Lua porque são os chamados luminares na astrologia, né? E o Marte porque é o planeta que é o nosso lado guerreiro, né? Então, o que acontece? A gente tem esse aspecto ali, que está ali durante o ano inteiro. Aí chega um momento, agora, por exemplo, né? Nós estamos em Sagitário, em 20 e 21 de dezembro, o Sol entra no signo de Capricórnio. E onde é que se dá essa tensão entre Urano e Plutão? O Plutão está no signo de Capricórnio, em torno do grau 10, mais ou menos, e Urano no signo de Áries, também em torno do grau 10, ao longo desse ano e do ano que vem. Então, quando o Sol chega no grau 10, por exemplo, de Capricórnio, ele reforça essa tensão. Ele funciona como uma espécie de uma lente de aumento que dá, sabe aquela história de você pegar uma folhinha, pegar uma lente de aumento, pegar a luz do Sol e botar nela, que começa a pegar fogo daqui a pouco? Porque o Sol, a Lua e o Marte, no caso, a gente está falando de movimentos coletivos, de rebelião, essa coisa toda, eles funcionam como se fosse essa lente. Eles pegam aquele potencial coletivo, lento, que está ali durante anos, e naquele momento eles funcionam como se fosse aquela lentezinha e fazem com que o processo se deflagre. Então a gente tem isso, possivelmente ali na virada do ano, que o Sol vai estar mais ou menos em torno de 10 graus de Capricórnio, onde está o Plutão, né? Vai haver aí uma espécie de uma coincidência com a virada, com o Réveillon. Porque a lua nova de Capricórnio vai ser às 9 horas da manhã, mais ou menos, horário de verão, aqui do Rio de Janeiro, 9h14, algo assim. A lua vai estar em 10 graus de Capricórnio, o Sol vai estar em 10 graus de Capricórnio, o Plutão está em 10 graus de Capricórnio, e você tem toda uma tensão que forma, na verdade, uma grande cruz. Que aí a gente tem o Júpiter em Câncer, no outro lado, que é o oposto ao Capricórnio. Temos o Marte em Libra, que faz um ângulo de 90 graus com o Câncer e com o Capricórnio, e Urano em Áries lá do outro lado. Quer dizer, é um dia explosivo, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse final de ano, quem puder evitar grandes aglomerações, essa coisa, né, que virou já costume total do Réveillon nas praias, aquela coisa toda, eu recomendaria que, se for para esses eventos, ir com cuidado, e evitar grandes aglomerações e tal, porque a gente pode ter algum tipo de turbulência aí. Mas só um cuidado, porque um dos momentos de tensão que a gente tem é nessa virada de ano, porque o Sol vai se aproximando dessa posição onde está o Plutão, onde vai formar esse ângulo de 90 graus, né? E o peculiar aí é porque se forma essa grande cruz. Então você imagina o Plutão em Capricórnio aqui no alto, Urano em Áries aqui no lado esquerdo, o Marte em Libra do lado do outro lado, o Marte e o Urano juntos é como você pegar a pedra do isqueiro e o gás, né? E ainda tem o Júpiter em oposição a esse aglomerado de planetas no signo de Capricórnio. Então é realmente uma configuração bastante tensa. Possivelmente a gente vai ouvir falar de alguma coisa a nível mundial, de algum tipo de acidente, um terremoto aqui, um vulcão ali, que acontece toda hora também. Isso aí não é nada de novo, mas pode ser que aconteça um nível bastante impactante, vamos dizer assim. Dentro desse aspecto que você apresentou, por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil de forma muito marcante, porque muitos anos nós não víamos algo assim, em junho desse ano de 2013, muitas mobilizações populares
Começando lá no início do ano, até quando você veio aqui na Boa Vontade TV em 2012, nós falávamos sobre a Primavera Árabe. Isso. E você falava exatamente sobre essa tendência de mobilizações populares. Essa tendência, ela continua? Há uma tendência a abrandar um pouco mais? Como é que fica esse aspecto nesse fim de ano e no começo do ano que vem? Vamos olhar então a entrada do ano astrológico, no caso, né? Digamos, o ano que ainda está valendo para a gente, até o próximo dia 20 de março, ele é particularmente explosivo, porque o que aconteceu? No momento em que o Sol entrou no signo de Áries, nesse ano de 2013, no dia 20 de março, foi às 8h pouco da manhã. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos o signo que estava subindo no horizonte, era o próprio signo de Áries. O Marte, que é o regente de Áries, estava dentro do signo de Áries, bem juntinho do Urano. Uhum. Então, dava para perceber que, além da questão da rebelião, ia ter um lado de violência muito grande. Isso já não se configura na entrada do Ano Novo Astrológico de 2014. A gente ainda tem essa tensão entre Urano, Plutão e Júpiter. Eles estão formando, o Júpiter está em oposição ao Plutão e Urano está no meio do caminho entre os dois, mas o ascendente vai estar no signo de Câncer. Então tem uma suavização do lado mais violento da coisa. Mas as manifestações em si ainda continuam por uns bons anos. Esse acordar que está acontecendo no mundo inteiro em relação às pessoas se mobilizarem para pressionar os governantes, isso aí não tem volta. Isso aí eu acho que agora é um caminho que vai continuar acontecendo pelos próximos 4, 5 anos. É o momento em que a coletividade tem mais condições de se mobilizar e pressionar os líderes para atenderem às reivindicações deles, né? A coisa tem que funcionar de baixo para cima, seria a maneira correta, né? Esse aspecto que você apresentou explica o fato de os jovens estarem se envolvendo mais nas questões políticas, sociais, Certamente. Econômicas do país, se inteirando mais do que está acontecendo? Certamente, né? O que acontece? Urano é o regente de Aquário, que é o signo da consciência social, da consciência coletiva. Ele está passando pelo signo de Áries, que é o signo do nosso lado guerreiro, né? E ainda forma essa... Aí você tem, se você quiser analisar a nível de símbolo, você tem o quê? Urano em Áries representa a coletividade guerreando, reivindicando, né? Indo para a rua dizer o que quer. E o Plutão em Capricórnio tem um simbolismo muito grande do poder central. O pior exemplo que a gente tem disso hoje em dia, infelizmente, é a Guerra Civil na Síria. Que ainda perdura. Porque você tem um ditador ali, um Plutão em Capricórnio, que não quer entregar o poder de jeito nenhum, e a população completamente inconformada aqui, provocando essa tensão. Porque como é que se resolve uma tensão dessa? Justamente aliviando aquilo que está provocando a reivindicação. E se o cara se encastela lá no alto da sua torre e não corresponde, não responde a essa movimentação toda, a tensão tende a aumentar. Então, até o próximo ano novo astrológico, a tendência ainda é essa. Aí o que acontece? Você falou de junho. Junho e julho é mais ou menos quando o Sol está no signo de Câncer, que forma essa oposição ao Plutão em Capricórnio e esse ângulo de 90 graus ao Urano em Áries. Fez essa convulsão central. Foi ali que a coisa pipocou, né? Então, a minha preocupação agora com o final do ano, claro que é um período de festa, de comemoração, ninguém está muito preocupado em fazer passeata, nem nada disso. Então, é tomar cuidado com o nível de intensidade que as coisas podem tomar durante os eventos de fim de ano. Valdemar, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui nos estúdios da Boa Vontade TV. O espaço está aberto para quando você quiser retornar. Eu que agradeço, Alain. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós conversamos com Valdemar Falcão, astrólogo, escritor e músico. E você segue na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.